Graça e paz, queridos. Amém? Vamos ler a Bíblia Sagrada no nosso texto de hoje. Hoje nós vamos estudar 2 Reis, capítulo 14 e o 15. Nós estamos num tempo, de estudo. Neste tempo estamos vendo os reis de Israel, os reis de Judá, um relato sobre a história de cada um deles, o quanto eles serviram a Deus, o quanto eles serviram a idolatria, o que eles fizeram. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pelo dia maravilhoso. Foi um dia de vitória, Senhor, porque a mão do Senhor esteve estendida sobre nós, nos abençoando. E agora a nossa expectativa aqui, reunidos, depois de cantar louvores e ler a Tua palavra, é que o Senhor possa nos trazer lições para a nossa vida, que vão nos ajudar a ser melhores, a melhorar a cada dia nossa maneira de pensar, nossa maneira de viver, e nos conformarmos cada dia mais com o Senhor, sermos santos assim como o Senhor é santo. Querido Espírito Santo de Deus, fala conosco, é o que nós te pedimos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Pode sentar. Esse estudo, como eu disse, capítulo 14 aqui, nós vamos estudar, irmãos, a maior parte do tempo, nós vamos estudar 2 capítulos, para que a gente possa andar mais rápido, porque o estudo é muito agora, nós vamos ficar um tempo estudando livros falando de reis, o que eles fizeram, e suas guerras, então vai ser muito repetitivo. Então, para não ficar repetitivo, nós vamos fazer assim. Aí quando a gente entrar lá nos profetas, aqueles textos mais profundos e não repetitivos, aí a gente retorna capítulo por capítulo. O que os irmãos viram aqui, na verdade, foram alguns reis de Israel e de Judá. Lembrando os irmãos, eu vou sempre lembrar, porque é assim que fica gravado na nossa cabeça, que Israel já não vive mais uma nação unida, Deus levantou Saul como o primeiro rei de Israel. Depois de Saul, Deus levantou Davi, segundo rei de Israel. E depois de Davi, Salomão, terceiro rei de Israel. A partir de Salomão, por causa do pecado que Davi cometeu com Betseba, Davi adulterou, matou Maria de Betseba, e Deus falou com ele que a espada não ia sair mais de dentro da casa dele, bem como Deus disse que o adultério que ele cometeu escondido, as pessoas iam fazer à luz do dia para todo mundo ver. Então, quando Deus começa a cumprir a questão da espada em Israel, logo em seguida vem a divisão. O que acontece? Então, hoje nós estamos com o reino de Israel dividido em 2. Ao norte, 10 tribos se denominando reino de Israel, e embaixo, ao sul, 2 tribos se denominando tribo de Judá. E assim vai continuar no nosso estudo. Israel está rachado nesse ponto. Então é por isso que eu vou falar sempre para quem chega mais depois, e para quem estiver assistindo lá no YouTube, a pessoa vai entender. Então o que tem hoje para nós? Vários reis: Amazias, Jeroboão II, Azarias, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, e tem o Peca também aqui, que não tá ali no subtítulo, mas ele está aqui. São todos reis, só que é uma mistura. Ao mesmo tempo que a Bíblia vai relatar sobre o rei de Judá, ela depois relata sobre o rei de Israel. Então fica um pouco confuso, só para os irmãos entenderem. Então hoje eu fiz diferente ali no nosso slide. O que eu fiz? Eu fiz uma miscelânea para ficar mais fácil. A Bíblia não separa por região, mas eu separei por região. Ou seja, a Bíblia começa falando no capítulo 14 de Amazias, rei de Judá, e depois ela vai falar de Jeroboão II, rei de Israel, no mesmo capítulo. Eu não fiz isso, eu peguei tudo que tinha no capítulo 14 e 15 sobre o rei de Judá e coloquei aqui, e no outro eu coloquei todos os reis de Israel, para ficar mais fácil para nós, já não ficar no vai e vem. Aí você me pergunta, por que na Bíblia, pastor, está essa dança? Eu uso a palavra de dança de reis, porque fala de um rei, fala do outro, cai um rei, levanta o outro. Por que a Bíblia não está separadinho? Porque a Bíblia está trazendo exatamente dentro do tempo que aconteceu. Agora nós estamos vendo dentro do tempo. É por isso que o capítulo 14 começa dizendo assim: no segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, o Amazias começou a reinar aqui embaixo, em Judá. Se a gente tivesse um quadro grandão, um dia que a gente passar por lá de lá, talvez eu possa fazer isso,
Não, ali dá, tá vendo? Fazer um quadro grandão, pode ser de cartolina que chama, né? Para a gente colocar ali dentro de uma linha do tempo. Aí os irmãos vão ver que tem Saul, primeiro rei. Reinou tantos anos, veio Davi, né? Reinou tantos anos, morreu. Salomão, reinou tantos anos, aí o reino é dividido. Até agora era só um. Aí nós não podemos colocar assim, né? Lá no quadro. Aí cá, reino de Israel e quem embaixo de Judá. Mas podemos fazer uma linha do tempo, para os irmãos entenderem que um reinou 20 anos, mas o outro reinou só um mês. Nós vimos aqui um camarada que reinou um mês. Então reinou só um tiquinho. Então a Bíblia está trazendo a linha do tempo. Eu separei ali porque se eu não tenho um recurso visual para eu mostrar para os irmãos, vai ficar muito confuso, porque essa ideia que eu estou falando para vocês é porque a minha mente consegue desenhar, e assim a gente vai seguir no estudo, tá, irmãos? Então o que nós vimos aqui no capítulo 14 e 15, tá? Sobre Judá. É que com 25 anos de idade, Amazias começou a reinar em Judá, e ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Como é que pode a Bíblia dizer que ele fez o que era bom, mas mais na frente diz que contudo, olha bem, contudo, ele ainda pecou, porque a Bíblia vai dizer no versículo 4, verso 4 diz assim: os altares porém não foram derrubados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso aos deuses daquele lugar. Está vendo o conceito de bom? Está falando que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. A Bíblia chega a dizer isso para nós com essas palavras, né? E no entanto vai falar que ele continuou ainda deixando o povo queimar incenso e adorar outros deuses. O que vocês me dizem disso? Porque nós vamos ouvir isso repetidas vezes. Quando Deus falar dos reis de Judá, todos eles foram bons, foram retos, uns não fizeram nada errado, mas a maioria deles ainda deixou que o povo adorasse a outros deuses. Os reis de Israel, por outro lado, todos eles são maus e péssimos. Então, o que você me diz da Bíblia dizer que o rei fez o que era reto, mas ainda deixava o povo pecar, e pecava junto, é claro. Só para a gente pensar, o que se diz de Deus para nós? Pode dizer, pode pensar. Tá? Hein? Ele quer exclusividade. Ele não nega que o rei foi bom e que fez o que é reto, e mostra que uma coisa ele não fez: ele não conseguiu tirar a idolatria, e o povo ainda adorava outros deuses, né? Tanto que no quadro que eu vou pôr ali, todo rei que era bom tem uma mãozinha assim, todo rei que era ruim tem uma mãozinha assim, e o rei que é mais ou menos, a mãozinha está assim no meio, mais ou menos, só para mostrar para os irmãos que foi mais ou menos. Está vendo, queridos? Então a Bíblia deixa claro que Deus quer a exclusividade, mas ele não está tendo em Judá a exclusividade, e vai mostrar para nós também que o modo de Deus ver é diferente de nós. Nós costumamos, irmãos, julgar uma pessoa por causa de um erro que ela comete, o ser humano, tá? Estou dizendo nós, o ser humano. O ser humano julga a pessoa por causa de um erro que ela comete, e por causa de um erro que ela comete, às vezes aquela pessoa já não presta para mais nada. A gente julga assim, mas quando a Bíblia está dizendo: o rei Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai fulano, contudo os altares não foram derrubados, e ainda se adorava e sacrificava a outros deuses. Olha, aos olhos de Deus, ele é bom, mesmo ele tendo ainda cometido a falha de deixar que a idolatria continuasse. Isso é o coração de Deus, isso é Deus, isso é o caráter de Deus. Para e pensa, se Deus fosse exigir de mim e de cada um dos irmãos perfeição total para ser bom, é o nosso retrato hoje. O pastor Moacir está dizendo que é o nosso retrato hoje. O meu retrato é o meu retrato, o retrato de cada um de nós que for humilde, né? Para reconhecer. Eu sou humilde para reconhecer que esse é o meu retrato hoje, igual o pastor Moacir disse, né? Tem mais alguém humilde aí que reconhece isso? Eu reconheço, pastor Moacir disse a mesma coisa. É isso, queridos, que a Bíblia mostra para nós nesse livro de Reis, nesses capítulos que parece que não tem nada para ensinar, mas tem. A Bíblia insiste em registrar que Deus disse: o rei fulano fez o que era reto aos olhos do Senhor, contudo ele não fez isso, isso e isso. Então é o retrato humano, é o retrato nosso, mas de nós que somos humildes para reconhecer, porque a maioria do ser humano, irmãos, não faz isso. A maioria do ser humano, a pessoa pode ser boa em tudo, pode ser reta igual Deus disse que esses reis eram,
Mas se a pessoa cometeu um erro, irmãos, a gente passa a navalha no pescoço e já não serve mais. Não é assim que Deus vê. E ai de nós, se Deus não fosse assim, como está sendo aqui, que a gente está vendo. Ai de nós, se Deus passasse a navalha, né, naquela pessoa que não fosse certa e reta em tudo. Então, queridos, mais um motivo para cada um de nós glorificar a Deus, dizendo: nosso Deus verdadeiramente é um Deus bom. Ai de nós, Ele é muito bom, porque Ele sabe que o ser humano não consegue, mas Ele vê que o homem ainda é reto, o homem é bom, tá, irmãos? E a palavra aqui é essa mesmo, essas palavrinhas assim, que vão ser repetitivas, igual, fez o que era reto, foi mal aos olhos do Senhor. Essas palavras eu gosto de procurar ela lá no fundo, para ver se é isso mesmo, né? E é exatamente isso. Então veja bem, Amazias começou a reinar novo, ele fez o que era bom, mas ele ainda não conseguiu tirar, e nenhum vai conseguir, tá? Para adiantar para os irmãos, não vai haver rei de Israel bom, perfeito, tanto que Deus toma como padrão, né? Deus toma como padrão aqueles camaradas lá atrás, que foram exemplo, mas exemplo em quê? Exemplo no arrependimento. Você vai ver, Deus vai tomar Davi como padrão. Muitos nós vamos encontrar Davi, mas não fez como seu pai Davi. Davi é o padrão de perfeição que Deus tem. A Bíblia chega a dizer que Davi tinha o coração segundo o coração. Aliás, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi cometeu um pecado absurdo aos nossos olhos. Vários pecados, na verdade, ele cometeu em sequência ali, quando adulterou, matou o marido da mulher, engravidou a mulher. Então ele fez uma sequência de coisas que para nós são terríveis, mas Deus vai usar um homem imperfeito. Olha bem, que coisa mais profunda, irmão. Deus vai usar um homem imperfeito como padrão de perfeição para nós. Amém, igreja? Olha bem, Deus vai usar um homem imperfeito como padrão de perfeição para nós, para que ninguém possa se gloriar em si mesmo de ser bom. Então não vai existir um homem bom. O bom é Deus. O próprio Senhor Jesus chegou a dizer: por que me chamais bom? Não é? O povo começou a dizer: bom mestre. Começou a encher a bola de Jesus, né? Bom mestre, bom mestre, bom mestre. Jesus virou para os homens e falou: por que vocês me chamam bom? Bom só tem um, e esse não sou eu, é aquele que está lá. Então Jesus foi um exemplo para nós, né, de perfeição, mas ele não aceitou de bom grado a bajulação, né? Claro que Jesus aceitaria qualquer um chamá-lo de bom, mas não naquela circunstância. Quando Jesus viu que havia ali falta de sinceridade em chamá-lo de bom, era bajulação, era um punhado de coisa, Jesus repreendeu, porque a bajulação não agrada ao Senhor. Então veja que lindo a palavra de Deus. Deus usar um homem imperfeito, que é Davi, vamos dizer assim, um ser humano imperfeito, para nos apresentar ele como um padrão de perfeição, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, se todos nós quisermos sermos como o coração de Deus, olha para Davi. Não é para você adulterar, né? Não é para você pecar, não é para você sair fazendo tudo que Davi fazia, mas uma coisa é para você fazer que Davi fazia. Davi, quando ele se tocava, quando Deus lhe tocava, quando Davi era repreendido, quando ele via o seu pecado, aí que entra o coração de Deus em Davi, ele se arrependia, irmãos, se arrependia no fundo da alma. Davi não seguia em frente no pecado quando ele se arrependia. Vocês sabem disso, vocês viram isso em vários momentos, né? Vários momentos, quando Deus mandou o anjo para destruir a cidade, né? O que ele fez? Ele viu aquela tristeza, ele chegou diante de Deus, assumiu o pecado dele, foi falando: não faz isso com o povo, eu que sou culpado. Ele viu que era ele. Então era um homem cujo coração era segundo o coração de Deus. Esse é o padrão. Então esse menino mais um, né? Amazias, ele vai reinar, mas aí ele fica envaidecido, irmãos. Olha como é que é terrível. O camarada estava indo muito bem, mas a Bíblia relata para nós que o coração dele se envaideceu e ele provocou o rei de Israel. Ele provocou o rei de Israel e aquilo ali causou muitos danos para Judá. Foi um dos únicos momentos, irmãos, na história que Judá perde uma batalha e perde uma guerra. Está registrado para nós no capítulo 14. Tudo porque esse homem, ele envaideceu, provocou o rei de Judá, foi derrotado, perde tesouros do templo, perde limites, perde muita coisa, porque na verdade envaideceu o coração dele. A Bíblia chega a registrar que ele fez isso no seu coração. E isso é mal. Quando o homem de Deus,
a mulher de Deus se envaidece, quando o homem e a mulher de Deus se envaidecem, acha que pode tudo, que é melhor, que é maior, quando a pessoa chega no nível desse, isso desagrada a Deus, aí a pessoa começa a experimentar derrotas na própria vida. Então tem muita gente que vive experimentando derrota e fica pensando por quê? Mas eu oro muito, eu vou na igreja, eu sou bom, eu compro e pago, e fica recebendo derrota e mais derrota. Irmãos, aí a vaidade no coração do homem, quando o homem se envaidece, quando a pessoa começa a se engrandecer, ela não consegue se ver como uma pessoa que precisa da ajuda do Senhor, ela começa a experimentar derrota. Foi isso que aconteceu, né? A Bíblia relata no versículo 10, que o rei de Israel, Jeoás, vai virar para Amazias, rei de Judá, e vai dizer: na verdade, tu derrotaste os edomitas, e o teu coração se envaideceu. Gloria-te disso, mas fica na tua casa. Ele fala assim: gloria-te de ter vencido, mas fica na tua casa, não vem me provocar. E ele ainda completa: por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Aí a gente vê que é o rei de Israel, agora sendo usado para acalmar o rei de Judá, né, que é Amazias, para que ele estava envaidecido, para ele não buscar guerra. Mas só que a Bíblia relata nos versículos seguintes, que Amazias, rei de Judá, reino do sul, ele não quis ouvir essa palavra que o rei de Israel, Joás, disse, e foi e enfrentou, e nessa foi a queda dele. A Bíblia registra para nós: foi derrotado diante de Israel, fugiu da sua casa, para cada um, né, de Judá saiu fugir da sua casa. Ali ele derrota, ele pega e faz um estrago, literalmente ele faz um estrago dentro de Judá. Judá começa então a sofrer. Isso a gente viu o sofrimento só em Israel, aqui em cima. Agora nós estamos vendo em Judá. Vai chegar num ponto de sofrimento, vai ser tão grande que eles vão ser todos exilados, na verdade. Todos vão ser mandados embora de Israel, né? E para os irmãos que talvez não esteja por dentro, esse exílio faz com que Israel, o povo de Judá, se espalha literalmente para o mundo todo, porque ali eles ficaram na região ali da Mesopotâmia e tal, ficavam naquela região. Mas isso, ao longo o relógio, o calendário de Israel, diz que, o calendário hebraico, né, diz que eles estão no ano 505.782, se eu não estiver enganado. Nós estamos no ano 2000, mas o relógio deles, o calendário deles, eu já disse, começa na contagem deles, no dia que Deus fez Adão e Eva, no jardim do Éden. E na contagem dos judeus, Deus tem 5.782 anos, se eu não estiver enganado, tá, irmãos? Que Deus fez Adão. A ciência vai falar que tem milhões de anos, mas o judaísmo considera isso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que desse tempo que nós estamos lendo a Bíblia aqui, pode ser talvez alguns mil anos antes de Cristo, mas não tanto, eles começaram a espalhar já, eles vão começar a espalhar os exílios vão tirar eles da terra de Israel, eles começam a andar por aquela região, e aí eles não param mais de andar, virão várias diásporas, virão várias perseguições sobre o povo judeu, ao longo da história, até bem recentemente, teve, né, o fato do nazismo, foi o mais recente, teve o tempo da Inquisição, no ano de 1500 mais ou menos, que a igreja cristã romana, né, perseguiu a eles, exigindo que eles se convertessem ao cristianismo. Isso não aconteceu, foi onde respingou judeu para todo lugar da face da terra. Os irmãos que estão mais aí estudando, buscando estudar no Google, sabe, muitos judeus vieram para o Brasil na época da colonização, 1500 por aí, e não sendo aqui, encontrando um lugar bom para eles ficarem, por causa que aqui o império, o império de Portugal, né, que dominava, fez eles aqui também obrigarem a se converter. Aí esse cara, com medo de ficar, atravessaram o mar, foram alguns para a Holanda, outros foram para Nova York, que deu início na construção de Nova York, mas tiveram como passagem até o Brasil. Muita gente no Nordeste é descendente de judeu. Isso por quê? Porque estamos vendo aqui em Amazias esse ponto dessa derrota, e aí Judá começa a sofrer.
E aí, por fim, vai sofrer toda a comunidade de Israel, vai sofrer. E é aí que o rei de Israel se apodera de todo o tesouro, de todo o ouro e toda a prata, e todos os vasos que se achavam, irmãos, no templo do Senhor. Olha aí, o versículo 14 do capítulo 4 diz isso. Por que eu estou marcando isso? Eu estou marcando isso por quê? Porque os irmãos estão vendo Israel, irmãos, sendo despedaçado. Nós estamos acompanhando a leitura, tá, irmãos, bíblica. Isso tem que tomar muito cuidado, mas nós estamos acompanhando a leitura e estamos vendo a nação de Israel, a menina dos olhos de Deus, sendo despedaçado por causa da escolha deles. Aqui Judá vai entregar mais tesouros do templo. E eu disse para os irmãos, o templo que Salomão construiu em Israel, irmãos, era o lugar mais sagrado na face da terra para o judaísmo. Eles entregaram, nós vimos na leitura passada, que eles entregaram, de mão beijada eles entregaram parte do tesouro, agora está entregando mais o resto. Verso 14, olha, que diz que o rei Jeoás se apoderou de todo o ouro e prata e de todos os vasos que se achavam no templo do Senhor. Aí o que está acontecendo? Aquilo que era mais sagrado para Israel, que era o templo, já está perdendo a característica linda, suntuosa, gloriosa, que foi feito segundo o coração de Deus, aquele lugar. Ainda que Deus tivesse dito que Ele não habita em templos feitos por mãos, e que não precisava de templo tal, mas Ele viu aquela coisa linda. Então já imaginou um templo daquele, cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, agora está perdendo toda a sua beleza. E isso para os irmãos verem que a nação de Israel está sofrendo as consequências das escolhas que eles fazem, tá? Então, e o que vai acontecer ainda? Esse Amazias vai morrer por conspiração. Olha bem, uma pessoa de dentro da linhagem, de dentro de Judá, conspira contra ele, aí morre, né? Ele morre por conspiração, e o povo vai proclamar Azarias, que vai reinar 52 anos, ele vai reinar 52 anos em Israel, em Judá, né? E aí, Deus vai mandar uma lepra nele, e ele vai ser atingido por essa lepra, vai viver isolado, né? Vai viver tipo numa cidade, um local totalmente isolado, e ele vai morrer, né? Esse camarada vai morrer. Não se sabe se é diretamente dessa doença, mas ele morre doente. A Bíblia vai dizer que ele vai morrer doente. Vai reinar 52 anos, um reinado longo, né? Que ele vai reinar. E aí, Jotão, de 16 anos, vai reinar em seu lugar. E um detalhe todos os reis de Judá, os quais nós falamos sobre eles aqui, que é Amazias, Azarias e Jotão, todos fizeram o bem, mas eles continuaram na idolatria em Judá. Todos serão bons, todos foram bons na verdade, né? Então nós vimos isso, eu estou estudando tanto o 14 quanto o 15. Já na sequência, nós vamos agora ver só os reis de Israel. Em Israel, Jeroboão II vai reinar 40 anos. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso, na quantidade de tempo, né, que eles vão reinar. Jeroboão vai reinar 40 anos. Só que vai acontecer algo aqui com Jeroboão II. Apesar dele fazer o que era mal aos olhos do Senhor, irmãos, Deus vai usá-lo para livrar Israel. É outra coisa que eu preciso que os irmãos entendam. Jeroboão foi mal, mas Deus livrou Israel pelas mãos deles. Mas está escrito na Bíblia, por quê? Para os irmãos não pensarem que ele era mal e Deus o usou. Porque a gente tem mania de pensar que a pessoa que é má, que é pecadora, Deus usa, porque a gente pode ser mau e pecador e Deus vai usar. Não é. Deus usou Jeroboão, mesmo ele sendo mau, está escrito aqui, porque Deus viu que a miséria de Israel era muito grande. É mais ou menos assim. Já viu aquela lição, aquela expressão que eles têm? Não é que eu estou falando que Deus estava numa situação dessa não me entenda mal, mas é para trazer para o ensinamento mais claro para nós. Você já viu aquela expressão, quem não tem cão, caça com gato? Né? Já ouviram? O que quer dizer isso? Quem não tem cão, caça com gato? Porque você não tem um cão que é a melhor coisa, vai com um gato mesmo. Não é que Deus fez isso, mas eu quero que os irmãos entendam que Deus usa pessoas, e naquele momento Deus deve ter olhado e falou, já que Jeroboão está reinando, eu vou usar ele para poder livrar Israel, porque Deus usa uma mula, não usa, irmãos? Deus usa mula ou não usa? Deus usa uma mula para falar.
Mula não é o melhor de Deus. O melhor de Deus para falar é Deus falar, a gente ouvir. Mas quando a gente não ouve, Deus usa mula. Agora vão dizer, mula é o melhor instrumento que Deus tem para falar? Não, mas você ficar cego, não ouvir a Bíblia, você ficar cego, não ouvir os pastores, as pastoras, os pregadores, você ficar cego e não ouvir, sei lá, o quê? Deus vai usar algo para te falar. Amém, igreja? Vocês entenderem que Deus faz isso, mas não é o melhor. Isso aí que nós estamos falando, que em Israel, Jeroboão II reinou 40 anos, e apesar de ser mau, Deus vai usá-lo para livrar Israel. Isso está no capítulo 14, do 23 ao 29, isso fica muito claro. Olha, o verso 23 diz assim: no 15º ano de Amazias, lembra que Amazias é o primeiro rei que nós falamos dele, que reinou lá em Judá, cá embaixo. Só que quando fez 5 anos que Amazias estava reinando cá embaixo em Judá, né, começou a reinar cá em cima em Israel, sua capital que era Samaria, Jeroboão, que é o Jeroboão II, porque teve um Jeroboão antes, né? E aí, 24 vai dizer, Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão I, né, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Aí vai dizer, foi ele que estabeleceu as fronteiras dos limites de Israel, né, na entrada de Amate, diminuiu, né, no caso, o território. Aí o versículo 26 diz uma coisinha que o crente atento tem que pegar. O 26 muda o assunto e fala, viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, tanto para o escravo como para o livre, e não havia ninguém que ajudasse Israel. Aí é que Deus vai usar o ruinzão lá, falou, eu vou usar essa praga, né, com todo respeito, eu vou usar essa praga desse rei, porque Deus viu que ninguém estava ajudando. Deus, isso é lindo, irmãos. Aqui está dizendo que Deus viu que não existia ninguém para ajudar Israel. Aí ele usa uma praga de um rei ruim para livrar Israel. Por isso, quando a gente olha para o mundo em guerra hoje, tá? A gente olha para o mundo em guerra, vocês viram lá que pela madrugada, né, nosso primo que mora lá na Suécia, pertinho deles lá, mandou para nós, que ele estava vendo na televisão e tal, e pedindo ajuda, a oração, porque está bombardeando. Antes de chegar a notícia aqui, ele mandou para nós, lá da Suécia, com medo, porque tudo lá é divisa, e aquilo é perigoso. Então a gente vê falando de guerra aqui, guerra ali, fulano é mau, fulano não presta. Ô irmão, Deus usa um rei mau para fazer a vontade dele, que é livrar o seu povo Israel. Amém, queridos? Não espera então que venha um rei bom. A gente ficou orando por um presidente bom, um punhado de coisa boa. Não, vamos orar para que Deus olhe para a nossa miséria, como aqui fala, né, de Israel. Olha para a nossa miséria, tem misericórdia de nós, Deus. E Deus, irmãos, usa quem Ele quiser. Ele pega o homem mau e fala, ó, você vai livrar meu povo. Eu te quero livrando meu povo. Então, verso 26, deixa isso para nós. O Senhor viu que a miséria de Israel era grande e que não tinha ninguém para livrar Israel. Aí o 27 diz, ainda o Senhor não estava falando em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Irmão, olha que revelação. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel debaixo do céu. Ou seja, irmãos, Deus vai ficar tão irritado com Israel, Deus vai ficar tão triste com Israel, que literalmente Deus vai, abrir mão daquele povo. Vocês vão ver isso na palavra. Aí é que entra os profetas. Aí nós vamos entrar lá, por isso que é bom estudar a Bíblia, na linha, capítulo por capítulo. Nós estamos vendo a miséria acontecendo, o templo sendo despedaçado, nós vamos ver logo em seguida o muro de Jerusalém sendo derrubado. Aí lá na frente vai entrar Neemias reconstruindo o muro, os irmãos vão ver, né? Então veja bem, nós estamos vendo a nação sendo despedaçada, para chegar no ponto que a gente vê hoje. Deus vai literalmente abrir mão e falar, ok, é isso que vocês querem, então vão para o exílio, vão para todo lugar, e o povo vai sofrer amargamente. Porém hoje 2021, está se levantando um exército, né, muito grande no próprio Israel. Tem-se notícia de que dentro de Israel tem muita comunidade cristã, tem muita comunidade messiânica, né, espalhado pelo mundo inteiro. Os judeus e seus descendentes estão voltando para o Senhor, voltando para Jerusalém, voltando para Israel. Então veja bem, o 27 vai dizer que ainda o Senhor não falava em apagar o nome de Israel debaixo da terra. Aí fala, porém, livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. Isso é para os irmãos verem, repito, isso é um ensinamento muito bom. Não espere que Deus mande um rei bom, peça um rei bom, mas não espere, porque o livramento vem de Deus, e Ele usa até o homem mau para livrar
o seu povo. E como usa, né? Nós sabemos disso. Como usa, né? Usa o homem mau para livrar. Nesse caso foi um exemplo, tá? Mas o que vai acontecer? Vai reinar no lugar de Jeroboão seu filho Zacarias. Vai sofrer conspiração de um homem chamado Salum. E esse Salum vai reinar só um mês, irmãos, em Israel. Que coisa! O camarada reina só um pouquinho. O Zacarias vai reinar 6 meses e Salum vai reinar 1 mês. E ele vai ser atacado por Manaém, que vai reinar 10 anos. Morto o Manaém, vai reinar 2 anos um outro camarada chamado Pecaías, que vai sofrer conspiração. Olha o tanto de conspiração. Pecaías vai sofrer conspiração de Peca, e Peca vai reinar 20 anos, e Peca vai sofrer conspiração de Oséias, que vai reinar em seu lugar. Aí eu faço outro parênteses, é nos tempos de Peca, esse camarada aqui, que parte de Israel vai ser deportada para a Síria. Está vendo, irmãos, quem vem toda quinta, está escutando a história acontecer, o povo está sendo despedaçado. É por isso que hoje, irmãos, tem judeu no Brasil, tem judeu tudo quanto é lugar. Judeu quer dizer sim, um descendente, não judeu, porque tem que frisar para os irmãos, judeu, irmãos, é quem é adepto da religião judaica, adepto do judaísmo, né? Ou quem tem descendência, mas não é reconhecido. Se algum de nós tem descendência, não é reconhecido como judeu, porque o judeu não usa isso como meio para reconhecer, tem que ser adepto à religião. Qualquer pessoa, para ser judeu, tem que converter ao judaísmo. Essa é a regra rabínica, né? A regra das sinagogas. Está vendo, irmãos? Então, olha o tanto de conspiração, olha o tanto de rei matando o rei para tomar lugar. E aí nós vimos então, só no capítulo 14 e 15, a nação de Israel sendo desmatelada, mais uma parte, né, dos tesouros do templo sendo entregue a reis, e aí nós estamos vendo agora que parte de Israel está sendo deportada para o exílio. Onde está isso? Capítulo 15, versículo 29, por favor, né, para você acompanhar a leitura e marcar, está vendo? Capítulo 15, versículo 29, diz assim: nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, Gileade, olha a Galileia, está vendo a Galileia nos tempos de Jesus? E toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a Síria. Ai, Senhor, quando eu vejo isso, irmãos, eu só lembro na promessa de Deus, de tirar o povo de Israel e fazer deles uma grande nação. Lembra? Com mão forte, mão poderosa, 10 pragas, mar vermelho se abrindo, coluna de fogo, nuvem durante o dia, pão caindo do céu, codornizes, água saindo da rocha, inimigos sendo derrotados, para que eles chegassem na terra prometida, e Deus falando: vou fazer de vocês uma nação grandiosa, e Deus dando regra, ó, chegando lá, olha a regra de Deus, chegando lá, destrói tudo, não se envolva com aquele povo de lá, porque aquele povo está sendo arrancado de lá para vocês entrarem por causa do pecado. Eles chegam, irmãos, faz tudo errado e está chegando o ponto de hoje. É isso, está vendo? Eu dei um resumão para os irmãos aqui, de memória, sem escrever, para os irmãos verem. É duro, meu coração dói ver um povo escolhido sendo literalmente desmatelado, estourado, dividido. E o que eu vejo hoje na história, 2021, é o cumprimento da palavra de Deus, do jeito que vocês estão vendo, ó. Israel estava em pecado, estava mal, Deus levanta um homem mau para salvar. Judá, Deus pensou, vou destruir Judá, mas por amor de Davi, Deus fala, não vou. Então Deus já está indo assim, Deus está agindo no limite da misericórdia com Israel há muito tempo, irmãos. Chegar num ponto que Deus vai abrir mão, falar, não tem jeito, deixa eles viverem, um dia que eles quiserem voltar, eles voltam. E eu entendo que 2021, ou 2020, o século 20, 21, Israel está voltando para o Senhor, pouquinho a pouquinho. É por isso que está aparecendo descendente judeu para tudo quanto é buraco que existe, ou seja, a promessa de Deus está sendo cumprida, que Ele falou para Abraão, para Isaac, para Jacó, lembra? Que eles iam conquistar a terra, que todo lugar seriam deles. Deus está espalhando sim o povo, e o povo hoje está reconhecendo, está voltando para o Senhor, tá? É assim, queridos, a gente, né, então termina, né, esse capítulo 14 e 15, cheio de bênção. Para mim esses capítulos, irmãos, estão sendo bênção, não sei se para vocês estão, para a minha vida está, quando eu vejo essas chaves assim, eu pego isso para o meu coração.
Então veja bem, todos esses, lembra cá, que todos fizeram o bem em Judá, né, porém continuou a idolatria. Agora nós vamos ver que de Israel todos foram maus aos olhos do Senhor, todos, sem exceção. E eu quero que os irmãos pensem também num detalhe. Lembra que eu falei assim, olha quanto tempo que os reis reinaram. Você já imaginou o que é você aguentar, irmãos, um homem mau 40 anos reinando? Você já viu o que é aguentar o outro 10 anos reinando? Esse aqui foi bonzinho demais, um mês só de maldade, né? Esse aqui foi 6 meses. Imagina você aguentar 20 anos um rei mau reinando, tá? Hein? É muito bom essa lei brasileira. Depois eu vou tirar dali para não ficar mal para mim. Mas é muito bem essa lei brasileira, que é 4 anos só. Isso quando eles não fazem uma dobradinha e põe um outro lá da linha, aí vai para 8 com 4, 12. Aí põe mais um, aí nós vamos embora, nós vamos sofrendo. Aí costuma chegar a 10, 20, 30, 40 anos também. Por isso, querido, a gente precisa entender a democracia, o porquê de certas coisas. Você está debaixo de um rei bom, 40 anos, irmãos, é a melhor coisa. Mas agora, aqui está dizendo que todos eles foram maus. 40, um mês, 6 meses, 10 anos, 20 anos e por aí vai. É assim que as gerações vão passando, irmãos, tá? É assim que vai passando. E aí a gente está vendo essa nação, entra ano e sai ano, sofrendo debaixo da mão de homens maus, de reis maus que se afastam do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, queridos? Aí eu coloquei o quadro, né, para os irmãos verem, se localizar. Isso é muito bom porque dá só uma visão melhorada para a gente. Hoje nós estamos vendo Amazias em Judá, né? Tá vendo? Ó, Amazias em Judá, Uzias, Jotão, tá vendo? Ó, e nós vimos aqui Joás, Jeroboão 2, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías e Peca, e Oséias, tá vendo? Nós vimos todos esses aqui, ó. Agora aqui ainda está mais devagar. Por quê? Porque os reis estão durando mais tempo, né? A gente está vendo. Agora veja bem, os reis de Judá que foram maus, tá? Esses dois, bom, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó. Agora a Reca de rei, tá vendo? Ó, razoável, né? Acas foi mau, né? Deus tratou ele segundo, né? Sua maldade. Agora os reis, infelizmente, os reis de Israel são todos ruins. Não vai encontrar um rei bom, né? Não vai encontrar um rei bom. Amém, queridos? A gente então conclui o quê? Que nessa dança dos reis de Judá e de Israel, Judá permanece fazendo o que é reto, mas continua na idolatria. Vimos que mais tesouros do templo são levados, o muro de Jerusalém é parcialmente destruído, mas será restaurado nos tempos de Neemias, né? E já Israel só tem reis maus e agora parte de Israel é deportada. Então, pontos históricos para a gente ter assim o conhecimento na ponta da língua e não precisar de ficar lendo. A gente pega pontos históricos aqui, ó, uma nação sendo destruída por causa que escolhe o pecado. Vimos que mais parte dos tesouros do templo estão sendo jogados fora, vai culminar na destruição do templo. Depois o templo é reconstruído e ele é destruído nos tempos de Jesus, segundo templo, e nunca mais foi construído até o dia de hoje. Israel pretende construir o terceiro templo. E eles entendem que reconstruindo o terceiro templo, o Senhor vai levantar o sacerdócio de Arão outra vez. Para quem não sabe, tem muito descendente de Arão espalhado por essa terra fora, tá? Brasil, muito lugar tem, porque já existe exame de DNA que comprova. Então, veja bem, os pontos históricos, o templo sendo destruído, né? Aliás, o tesouro do templo sendo levado, vai culminar na destruição do templo, né? Esse é o primeiro templo, e agora a gente está vendo Israel, indo parte de Israel para o exílio, sendo literalmente destruído, espalhado, né? Depois Israel vai voltar a ser nação agora no nosso tempo, como foi recentemente, tá, irmãos? Então esse é um resumo para nós, e que a gente guarde, né? Guarde a palavra de Deus no nosso coração, e não fiquemos contando com a sorte. Qual sorte? A que é de Deus usar um rei mau para livrar o seu povo, porque ele precisa livrar o povo, e precisa e vai fazer. Que a gente não espere por isso, que nós possamos nos curvar diante de Deus, cair de joelho diante do Senhor, clamar por nós, pela nossa família, clamar pela nação de Israel, e nos colocar na brecha, falar: Deus, eis-nos aqui, na intercessão, orando pelo teu povo, orando pela tua igreja, orando pela volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então? Obrigado, Deus, te agradeço por esta oportunidade e pelo privilégio de cultuar o nome do Senhor. Obrigado, Deus,
fortalece a nossa vida na tua presença e ajuda-nos em nome do Senhor a aprender na tua palavra. Sabemos que nem tudo nossa mente humana vai compreender. Aquelas coisas que não compreendermos, pedimos ao teu Espírito Santo que nos esclareça em tempo oportuno. Contudo, segura a nossa mão, não nos deixa cair no pecado. Em nome de Jesus, fortalece a igreja e nos prepara para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Aproveitamos esse momento para interceder pela Ucrânia, que está ali sendo bombardeada. Deus querido, tenha misericórdia das pessoas que estão naquele lugar, as pessoas inocentes que estão morrendo, e que o Senhor tenha misericórdia dos reis, dos governadores dessa terra. Ó Deus, entra com providência, Senhor, que essa guerra acabe, em nome de Jesus. Pedimos um milagre da tua parte, pedimos pelos crentes do Senhor Jesus Cristo naquele lugar, obreiros, missionários. Deus, que o Senhor possa guardá-los e livrá-los de todo o mal. Mais uma vez, peço a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.